que todos estejam ótimos. Estamos aqui oficialmente no nosso último vlog da viagem que eu fiz para Calgary, no Canadá. Estão todos tristes, eu sei. Se você não me segue aqui no YouTube ou não me segue no Instagram, inclusive me sigam lá no Instagram, que eu atualizo em tempo real minhas leituras por lá. No último mês eu estive viajando pelo Canadá, especificamente na cidade de Calgary, e lá eu fiz um grande tour pelas livrarias da cidade e também conheci algumas bibliotecas. Temos aqui no canal um vídeo em que eu mostro as 3 primeiras livrarias que eu conheci, e também temos um vídeo visitando a biblioteca pública da cidade. Se você ainda não viu, vá lá conferir. E neste vídeo eu vou me propor a falar de todas as outras livrarias que eu não citei no primeiro vídeo. São muitas. Eu não vou me aprofundar muito em todas elas, mas eu queria poder comentar sobre elas aqui com vocês, não apenas com o pessoal do Instagram que já me viu falando sobre elas quando eu estava viajando, por isso é importante me seguir no Instagram. E eu também queria falar sobre a Calgary Big Book Sale, uma feira de livros usados que eu pude ir enquanto estive lá na cidade. E eu quero muito comentar com vocês sobre como foi a experiência. Foi minha primeira feira de livros internacional, então eu quero comentar sobre ela. Mas, antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitória, mas você pode me chamar de Tori. E este daqui é o Leitora Crente, um canal em que a gente fala sobre Jesus, livros e tudo mais. Se você gosta de livros e também gosta de Jesus, olha o tanto de coisa que a gente tem em comum. Por que você não me segue? Me siga para que você não perca nenhum novo vídeo, mas sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. A primeira livraria que eu gostaria de comentar sobre nesse vídeo é a Chapters, que não é uma livraria independente, é uma livraria de rede, mas eu acho importante comentar sobre ela. Lá no Canadá existe uma grande livraria nacional de rede, mais ou menos o que a cultura foi no seu auge pra gente, chamada Índigo. E eu fui para Índigo, foi uma das primeiras livrarias que eu visitei, mas quando eu fui eu visitei apenas de passagem, então acabou que eu não gravei nada. Perdão. Mas eu também conheci a Chapters, que também é uma grande livraria de rede, e tanto a Chapters quanto a Índigo fazem parte do mesmo grupo. A Chapters que eu conheci, no caso, fica dentro de um shopping chamado Chinook, e ela é muito grande. É como qualquer livraria de rede seria, mas uma coisa que eu achei bastante curiosa é que na Chapters você também encontrava não apenas livros, mas muitos produtos voltados para a experiência de se ler um livro. Eu comentei sobre isso com a minha amiga e ela me disse que era exatamente esse o objetivo. Ao vender esses produtos, ela busca proporcionar uma experiência completa. Então você vai encontrar lá pijamas, velas, canecas, lençóis, coisas de cama, muitas coisas que ajudam a gente a ter aquele momento mais cozy, né? A ter aquele momento mais relaxante enquanto nós estamos lendo um livro, e eu achei isso bastante curioso, porque eu não me lembro disso ser algo comum de se encontrar nas livrarias de rede, pelo menos não as que eu conheço. Acabou de lançar Devoradores de Estrelas, e aqui eles criaram a categoria só pra quem quer ler mais sci-fi. Eu amei! Voltando para as livrarias independentes da cidade, nós também conhecemos a Owl's Nest, que é a primeira livraria independente que nasceu em Calgary. Ela tem mais de 50 anos de existência e eu achei ela muito fofinha. Foi na Owl's Nest que a gente encontrou um mapa com todas as livrarias independentes que tinha pela cidade. Nós não sabíamos da existência desse mapa. Se a gente soubesse, talvez a gente tivesse se organizado para ir em mais livrarias do que a gente se organizou para ir. Mas eu posso dizer que a gente visitou a maioria delas. Ponto positivo para a gente. Estou futricando livros aqui. Outra livraria independente que a gente conheceu foi a Fairs Fair. Existem 2 Fairs Fairs na cidade, mas eu só conheci uma delas, e ela é um sebo gigantesco com muitos livros usados para você trocar e você comprar. Eu também conheci a Sigla Books, que neste caso é uma livraria composta de muitos livros antigos, então tem livros assim datilografados, livros que você não encontra em outras livrarias, você encontra lá. E essa livraria também tem um senhorzinho muito fofo que conversou com a gente e foi muito querido. Quando a gente disse que era brasileira, ele ficou: nossa, hoje outro brasileiro visitou a gente, que engraçado. Pois é, os brasileiros estão invadindo a sigla. Acabei de achar essa edição dos anos 90 de Crônicas de Nárnia. E olha só. O Sobrinho do Mago.
94. Linda demais. E agora falando das livrarias independentes temáticas, que ficaram faltando comentar no outro vídeo, eu conheci a Nocturne Books e a Slow Burn Books. A Nocturne Books, ela é uma livraria temática voltada para livros de thriller. Eu leio thriller? Não leio thriller. Por que não? Porque eu sou medrosa. Mas a livraria não tinha só isso. Também tinha livros de ficção científica, livros de fantasia, muito mais um dark fantasy do que simplesmente uma fantasia mais light. Mas valeu bastante a visita. Os atendentes foram extremamente gentis e na frente da livraria tem uma caveirinha que faz hiking chamada George. Esse é George. E ele tem equipamento de hiking. Não é o tipo de livro que eu costumo ler, mas foi uma boa experiência. Foi uma experiência bem legal. Já a Slow Burn, ela é uma livraria de romance, só vende romance, tudo é temático de romance e é para quem gosta de romance. Ou seja, é pra mim. Assim que você entra na loja, a primeira coisa que você vê é uma estante cheia de blind dates. Os blind dates foi uma espécie de brincadeira que surgiu há algum tempo atrás e eu acredito que também chegou no Brasil, que consistia em você comprar um livro sem saber exatamente que livro era esse. Normalmente você compra o livro já embalado e a única informação que você tem é uma breve sinopse do que aquele livro se trata. E a ideia dessa brincadeira é justamente você dar a oportunidade a um livro sem julgá-lo pela capa. Talvez, às vezes, a gente tá olhando nas estantes e a gente deixa algum livro passar porque a gente não achou a capa interessante ou porque em meio a tantas cores não chamou a nossa atenção. E um blind date é a oportunidade de você escolher um livro baseado unicamente na história dele. Então, essa é a ideia por trás de um blind date. Obviamente que tem algumas polêmicas envolvendo blind dates, porque algumas pessoas acusam que as livrarias e as pessoas que vendem blind dates fazem isso com o objetivo de, sei lá, vender o que tá encalhado na estante. Mas eu acho que é uma iniciativa legal, quando feita direito. No caso dos blind dates que estavam na Slow Burn, as informações que você tinha na embalagem eram informações quanto a quais tropes os livros tinham, se era um enemy to lover, se era um age gap, se era essas tropes que tem dentro dos livros de romance, que são breves ideias do tipo de relacionamento que você vai encontrar ali dentro, o nível de intimidade que tem nesses livros, justamente para que você evite comprar um livro que tem cenas que você não quer ler, né? E também uma breve sinopse do livro. Bem breve mesmo. Eu quero escolher um blind date pela experiência, mas eu não sei o que eu escolho. Pelo jornalismo investigativo, eu comprei um, e se você me segue no Instagram, você me viu abrindo e descobrindo qual livro que eu comprei, mas eu não vou fazer mistério, porque eu não sou esfinge. E o livro que eu peguei no meu blind date foi o livro Betting on You, da Lynn Painter. Esse livro já foi lançado no Brasil e o nome dele aqui é Apostando no Amor. Eu vou pedir a Gabi para colocar aqui na tela a versão em português para que vocês possam ver. E eu sinto que eu cumpri muito bem o objetivo de um blind date, tá? Porque, primeiramente, eu não compraria esse livro pela capa, tá? Muito feio. Eu achei a capa muito feia, mas eu achei a sinopse muito legal. Com certeza seria um livro que eu jamais compraria se eu visse ele na estante de alguma livraria. Então eu sinto que eu cumpri exatamente a proposta do blind date. Olha só, arrasei! Eu vou fazer um vídeo falando de todos os livros que eu comprei enquanto estava em Calgary, então eu vou dar mais detalhes do que é que esse livro se trata. Mas enfim, fica aqui todo mundo ciente de que esse foi o livro que eu tirei no meu blind date, tá? Esse aqui. Inclusive aqui embaixo tá esses livros aqui, ó. Tudo livro que eu comprei lá e que eu não tenho onde guardar. E aí tá aqui entulhado. Os livros na Slow Burn são divididos em algumas categorias. Então a gente tem romance YA, a gente tem romance de esporte, né? Que são as Marias Chuteiras da literatura, que aí é o menino do rock, é o menino do esqui, o menino da corrida. É as Marias Chuteiras. Tinha também Dark Romance e Monster Romance, né? Tá na moda hoje em dia. E também tinha uma estante só de livros usados para que você pudesse comprar um preço mais barato. E também tinha graphic novels de romance. Tinha graphic novel também. Além dos livros, também tinham várias coisinhas muito fofinhas. Tinha marca-página, tinha boné, tinha plaquinhas, várias coisinhas. Inclusive, eu comprei 3 marca-páginas. Eu comprei este aqui. Olha que lindo! Comprei esse aqui também. E este aqui, que estava pendurado no meu mural. Olha que lindo! Já deu pra ver que eu dei muito dinheiro pra essa livraria, né? Foi. E uma coisa que eu achei muito, muito engraçado é que depois que você paga, você recebe a nota fiscal, e a nota fiscal é rosa.
Que fofo! No final, foi uma experiência muito legal ter conhecido a Slow Burn, primeiramente porque eu achei a livraria lindíssima e passamos um tempão lá sem saber o que levar, porque tinha muitas opções de livros muito legais que a gente não conhecia e que a gente passou a conhecer lá. A gente ficou lá no sofá conhecendo os livros e eu pude ler um pouquinho e relaxar. E foi muito, muito bom ter conhecido a Slow Burn. Eu acho que, de todas, ela foi uma das minhas favoritas. Acho que a Nekoto foi a minha favorita, mas essa também foi bem legal. E além dessas livrarias, a gente também conheceu algumas outras, como a Sancto Jury, a Books Between Friends, e as que a gente não pôde conhecer foi porque realmente não deu tempo. Mas eu acho que já deu pra perceber o quanto que foi um tour incrível e como foi legal explorar todas essas livrarias. Mas eu não conhecia apenas livrarias e bibliotecas, como também eu tive a oportunidade de conhecer uma feira de livros que é a Calgary Big Book Sale. Essa feira aconteceu no Curling Club de Calgary. Se você não sabe o que é curling, aqui, não tem nada a ver com vídeo. Mas curling é aquele esporte de neve que você empurra um disco, sabe? E as pessoas, elas vão passando a vassoura. Sei lá o que é aquilo, eu não tô sabendo explicar pessoalmente, mas tem uma vassourinha, a galera passa a vassourinha assim, e o disco ele vai passando assim, eu não sei qual é o objetivo disso. Nos últimos jogos de inverno que teve, o Canadá ficou bastante conhecido porque aparentemente tinha um carinha do time de curling que roubou porque ele tava empurrando o negócio com o dedinho. Fica a informação de que o Canadá ficou conhecido porque tinha um cara roubando. Tem nada a ver com o vídeo, mas eu queria fofocar aqui. Tudo isso pra dizer que a Calgary Big Book Sale aconteceu no clube de curling de Calgary. E aparentemente os canadenses não se diferem muito da gente quando se trata de promoção. Porque antes mesmo da gente ir, eu fui alertada de que ia ser meio selva, entendeu? Que ia ter bastante gente, que as pessoas estavam muito animadas. E aparentemente é isso que acontece em feiras de livros. Such a North American thing to have, like... Right? You should use it to sell biscuits. Because we use this to buy things on the supermarket. So we don't have to carry all of it. Yeah, I suppose if you don't have a car, Yeah. you have to walk. A gente acabou de passar por duas mulheres que estavam saindo daqui. E aí elas olharam pra gente, viram um carrinho e disseram good luck! Essa feira aconteceu por, se não me engano, uma semana ou foram 14 dias. Mas se você quisesse ir nos primeiros dias, você tinha que pagar uma taxa de $5 e reservar um horário que te dava o direito de permanecer na feira por 1h30, comprando quantos livros você quisesse. Estamos aqui na fila. Alana e Marl. Estamos esperando chegar a nossa hora. 2h38. E a gente entra às 3. Antes da gente ir pra feira, a gente estava num café acompanhando o que estava acontecendo. E a fila pra feira tava muito grande e todo mundo carregando suas malas e seus carrinhos. Graças a Deus, quando a gente chegou lá, a fila estava bem menor, então a gente pôde entrar tranquilamente. Mas não importa o quão pacífica a feira estava, quando eu entrei eu me senti uma grandíssima de uma barata tonta, uma mosca numa discoteca, porque tinha muitos livros, muitos gêneros diferentes. Eu não sabia nem pra onde olhar, e só de pensar que eu só ia ter 1h30 pra explorar tudo aquilo, assim, eu surtei. Entramos e... Meu Deus, o que é que eu faço? Eu não sei pra onde olhar. Vamos lá. Ok, tá. Eu não sei o que fazer. São muitos. Ok, tá, vamos se organizar. Os livros que seriam vendidos lá na feira eram livros usados, que estariam sendo vendidos por $2, $4 ou $6. E como seria a minha primeira vez indo em uma feira assim, eu estava muito, muito empolgada. Esses são os preços. Nós temos de $4, de $6, de $2. E eu não sei nem pra onde olhar. Lembra que eu falei que nos primeiros dias você tinha que agendar o horário, certo? Pois bem, eu fui no segundo dia. E já no segundo dia, já haviam muitos livros que tinham sido levados embora. Ainda tinha muito livro, mas, por exemplo, livros de romantasia, que é um gênero que tá bem famoso ultimamente, já não tinha mais nenhum. Todo mundo deu sumiço desses livros. Temos uma categoria de língua estrangeira, e aí a gente tem livro em italiano, em japonês, em hebraico, em coreano, em português. Em grego, alemão, temos vários. 100 anos de... Isso aqui é português. Colocaram no lugar errado.
Numa outra livraria que a gente foi de second hand, eu disse que tinha de achados para trás em todos os lugares. Tá aqui. Em todos os lugares. Ali de novo. Temos uma categoria só para peças. Então temos muito Shakespeare. Ah. E aqui temos poesia. Chegamos na categoria de romance. E vamos ver o que eu vou encontrar aqui. Uma moça viu que eu peguei o livro do Príncipe Harry, aí chegou pra mim e fez: no Audible, você consegue ouvir ele lendo. Parecia algo muito suspeito. Eu tive muitas interações legais naquele dia e uma coisa que eu achei muito bonita de ver foi que haviam pessoas de todas as idades ali. Inclusive, eu não me esqueço da imagem de uma adolescente que eu vi, que ela tava com uma sacola que, meu Deus do céu, a menina pequenininha usando uma sacola 2 vezes o tamanho da querida. E ela estava lá firme e forte. Tinham várias crianças com os seus pais, vendo os pais comprando livros e perguntando sobre o que era o livro e por que ela estava comprando aquele livro, por que ela gostava de ler aquele livro. Sabe a criança quando tá na qualidade do porquê? Pronto, vi algumas dessas situações. E várias crianças em voltas de vários livros e tendo a experiência de estar ali junto com seus pais e com outras crianças. E eu achei um ambiente muito legal. Eu sempre acho muito bonito, foi algo que eu falei também nos vídeos da biblioteca pública, do quanto eu acho bonito ver quanto a literatura é capaz de causar um impacto na vida das pessoas, realmente. Uma coisa muito legal também que aconteceu foi que eu encontrei livros de ficção cristã lá no meio. Tinha livros também de religião, mas no próximo vídeo eu quero falar um pouco mais sobre a impressão que eu tive dos livros de religião, de teologia e de vida cristã que eu encontrei nas livrarias e bibliotecas que eu conheci, mas eu encontrei 2 livros da Francine Rivers, o que me deixou muito empolgada porque estava um preço muito bom. E no fim do dia eu fechei em 11 livros, que eu achei muito bom, tá? Eu lutei o máximo que eu pude, mas eu sou fraca, eu dei meu melhor e terminei com 11. Nosso carrinho está assim e não sabemos o que vamos fazer agora. O tempo tá acabando, são 4h35. Basicamente já acabou. Mas ainda tem gente por aqui. E já vamos terminar também. Estamos esperando o Merle voltar. E por enquanto, alguém continua se rendendo à tentação. Essa aqui é a categoria de escolha dos voluntários. Os voluntários que estão participando da feira escolheram esses livros aqui. Eu tava fechada em 10 livros e aí eu cometi o erro de passar numa mesa que tinha livros de mistério e investigação e alguns livros chamaram muito minha atenção, mas eu me controlei e peguei só mais um. Então fechei em 11. Eu tenho que parar de olhar. É, o negócio é parar de olhar, porque se você continuar olhando, você não para. Talvez É muito lindo. Talvez as 1h30 de limite que eles dão não é por eles, é por nós. Pra salvar o nosso Pra bolso. salvar nosso bolso. Também existe outro tipo de feira e que também aconteceu no mesmo fim de semana que eu fui pra essa, que consiste em você levar tipo uma sacola ou uma caixa grande e você paga pela caixa. Então você pode colocar quantos livros você quiser dentro da caixa e você paga só o valor da caixa. E pelo bem do meu bolso e da minha mala que ia ter que voltar pro Brasil, eu não cheguei nem perto dessa outra feira. Mas aconteceu. Estamos na fila para pagar. E é ali que estão contando os livros e cobrando. Alana, está satisfeita? Está satisfeita? Eu tô satisfeita e pobre. Acho que fiquei um pouco muito pobre depois desse... Compras finalizadas. E agora estamos indo para o carro e possivelmente tomaremos sorvete. Que dia melhor do que esse, na verdade? E no final acabou sendo uma experiência muito legal. Amei minha primeira experiência conhecendo uma feirinha de livros de Calgary. Como eu disse, esse foi o último vlog da viagem que eu fiz para Calgary, no Canadá. E eu espero que não apenas com esse vídeo, mas também com
os outros vídeos que já foram publicados, eu possa ter passado para vocês o mesmo entusiasmo que eu senti conhecendo as livrarias e as bibliotecas da cidade. Eu sinto que conhecer essa realidade que é muito diferente da que eu vivo aqui onde eu moro, não apenas por eu estar no Brasil, mas especificamente onde eu moro, isso me trouxe uma certa esperança, sabe? Me trouxe um vislumbre do que é conhecer um lugar em que a literatura é tão presente na vida das pessoas e faz tanta diferença. Em certo sentido, eu me sinto um pouco utópica em pensar que ainda existe esperança de que nós, como país e como sociedade, possamos resgatar esse amor pelos livros. Hoje, no Brasil, a média de leitura é extremamente baixa, são 4 livros em média por pessoa, e isso, obviamente, é multifatorial. A gente tem que considerar aqui questões de classe, questões sociais que acabam impactando nesse resultado, mas a literatura ela tem um poder transformador que pode fazer muita diferença. E eu voltei dessa viagem com muito amor por esse hobby que eu já amo e com muito mais entusiasmo para tentar motivar as pessoas ao meu redor a amarem a literatura tanto quanto eu. E eu espero que você tenha sentido isso através desses vídeos. E é isso que eu tenho para hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço a você que você deixe um like e também se inscreva no canal para que a gente possa se ver de novo. Eu te vejo no próximo vídeo e é isso. Tchau, tchau!